Agora estamos ao vivo. Pera aí. Deixa eu já falar. Meu povo... meu povo, minha pova. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Preferência. Tá. Já vamos entrar aí, meu povo. Quem tá entrando fica com calma aí. Muita calma nessa hora. Aonde? No YouTube? No YouTube. Vamos pro YouTube. Já tá aqui. Tá aí? Beleza. Aqui, ó. Deixa eu já colocar o seguinte, meu povo. Tô colocando o link na bio pra cair pra live do YouTube, hein? Ó. Deixa eu abrir aqui. E quem tá entrando na sala aí, vê pra mim, fala pra mim como é que tá o áudio e a imagem aí, pra me dar um feedback, tá, galerinha? Enquanto isso, eu coloco a live do YouTube, meu povo. A interação, o chat, o tira-dúvida, o bate-papo rola no YouTube, hein? Vamos. Deixa eu só carregar aqui. Enquanto isso, eu vou colocar o link na bio. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Ô, Netão. E aí, meu amigo? Jordão, Gui. Tá. Tá a galera entrando aí. Beleza. Meu povo. Tá meio escuro? Belezinha. Uai. O que tá acontecendo? Não tá abrindo aqui? Tá tudo certinho na live? Tá? Então vamos seguindo aqui devagarzinho. E é o seguinte. O meu Instagram não quer abrir aqui. Pra colocar o link na bio. Abriu. Perfil. Pera aí, galerinha. Pera aí. A gente já vai colocar. Não se aperreie. Já vou colocar aqui o link na bio, viu? Um segundo. É um segundinho. Ô Maurição, boa noite, meu amigo. Som e imagem ok, beleza. Ó. Galera, o link tá na bio agora. Pode ir lá na bio e vem pra live do YouTube, beleza? Clica no link da bio, aí vocês vão cair pra live no YouTube. E aqui é onde rola o nosso bate-papo, tira dúvida, a interação nossa rola aqui, beleza? Fala, Mauricião. O áudio tá bom? Me dá um feedback aí. Já me deram um aqui, mas quanto mais pessoas confirmarem, é melhor. Beleza? Meu povo, hoje o assunto, ó, foi a pedido de vocês que eu tô trazendo essa live aqui, né? Eu peço desculpas, eu não lembro qual o nome do seguidor que pediu. Mas ele tá com dificuldade na propriedade dele e as vacas estão permanecendo em um anestro pós-parto muito prolongado. Então ele solicitou que eu fizesse uma live falando um pouquinho mais disso daí para ver se dava para dar uma ajuda para ele lá, né? Opa, cadê meu programa aqui? E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, beleza, só que como eu já tinha outras lives agendadas e acabou chegando a live que ele pediu, né? Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, manda no chat que eu tô acompanhando aqui, beleza? E a galera que entrou no Instagram, clica no link da bio para cair na live do YouTube. Show? E aí, meu povo, então eu resolvi fazer a live. Resolvi não, chegou na live, né, desse seguidor que ele pediu, porque ele estava com esse problema. Fêmeas em anestro e estava com um anestro muito prolongado e ele não sabia como mudar essa situação dele lá. E ele perguntou para mim, né? Léo, tem como mudar? Eu falei, tem, né? Dá pra gente melhorar, dá pra amenizar. Só que hoje eu quero passar para vocês o seguinte, galera. Não existe um milagre, né? Pra gente tirar as fêmeas do anestro. É uma série de ações que a gente precisa tomar, é uma série de coisas que a gente precisa se atentar para que esse anestro não fique tão longo assim, tá? Esse anestro não pode ficar por muito tempo para evitar, né? Qual que é a eficiência reprodutiva hoje? É produzir, de modo geral, né, um bezerro a cada 12 meses, né? Então esse é Ô Andrade, tudo bom? Boa noite, meu amigo. É isso aí, meu jovem. Então é produzir a cada 12 meses um bezerro. Nossas vacas precisam dar à luz um bezerro a cada 12 meses. Então vamos ver um aparato geral, o que a gente pode estar mudando no nosso sistema, o que a gente pode estar alterando para que a gente mude essa situação de vacas em anestro. Não vai existir milagre, mas eu vou te passar a ideia hoje do que vocês precisam fazer para que isso não ocorra, tá? Então roda a vinheta aí do nosso canal, galerinha, e aí a gente entra no assunto, beleza? Bora lá! E meu povo, entrou aqui na live do Instagram, clica no link da bio
e vocês vão cair na live do YouTube. Bora lá, meu povo, então, começar. O seguinte, galera. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite para quem já chegou. Então, é o seguinte. Como tirar uma vaca do período de anestro? Primeiro, nós temos que entender que, né, a eficiência reprodutiva é manter pelo menos uma parição a cada 12 meses. Às vezes vocês vão encontrar alguém falando que minha vaca pare todo ano. Mas parir todo ano não significa que é um intervalo de 12 meses. Quando a gente consegue chegar nos 14 meses, né, nos 15 meses, ainda tá bom, tá razoável. O problema é quando a gente tem um intervalo entre parto muito longo, 18, 20 meses, aí o prejuízo já está muito evidenciado e às vezes a pessoa não está observando isso, tá? Aqui está travando também, está travando? Jademir e Ademir. Cara, pra mim aqui tá até normal, não sei se... Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, vamos manter aqui devagarzinho que vamos indo. Deixa eu só alterar aqui um negocinho que tá, beleza, aqui voltou, né? Vamos seguindo devagarzinho, vamos ver se volta ao normal. Às vezes pode ser a sua internet aí, mas vamos seguindo. Galera, então esse intervalo entre partos, tá? O ideal seria um intervalo mais curto possível. Se nós pararmos para fazer uma conta, tá? Vamos raciocinar o seguinte. Uma gestação, ela dura em torno aí de mais ou menos 9 meses e meio. A média, né? 9 meses e meio. Olê! Boa noite, Lê. E aí, nesses 9 meses e meio, para a gente emprenhar nossa vaca novamente e iniciar a concepção dela, dentro do período de 12 meses, nós vamos ter o quê? 70 dias, mais ou menos, né? 75 dias, mais ou menos, 70 dias, por volta disso daí, para a gente conseguir reconceber as nossas fêmeas. Só que para a gente conseguir com eficiência fazer isso, tem vários fatores que vão interferir. Nutrição, período de involução uterina, como está o estado de condição corporal dessas vacas, pastagem, se recebe uma suplementação, o que foi dado no pré-parto dessas vacas. Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho de cada coisa hoje, para tentar montar uma estratégia para melhorar isso daí e evitar que fique um anestro mais prolongado. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o que é o anestro, né? Por que a vaca fica no período de anestro? A gente tem que entender que durante a gestação, o hormônio que vai predominar é a progesterona, né? Durante a gestação, o que faz a manutenção da gestação é a progesterona. Essa progesterona vai permanecer por 9 meses e meio. E esse período que ela permanece no organismo dessa vaca, ocorre uma palavra que eu quero utilizar para vocês, assim, para vocês entenderem. Ocorre, vamos supor que a supressão do hipotálamo. O que acontece? Vai frear o hipotálamo, né? E a gente sabe que tudo começa no hipotálamo. A cascata hormonal, o start começa lá, com GnRH, depois LH e FSH na hipófise e tudo mais. Só que com o nível de progesterona elevado, devido à gestação, o hipotálamo fica quietinho e por ele ficar muito tempo, né, esses 9 meses e meio, o organismo acaba ficando com essa supressão ali no hipotálamo e acaba por não dar o start novamente no GnRH e pulsatilidade de LH e FSH, porque essa progesterona está bloqueando. A nossa vaca pariu, né? Vamos imaginar agora chegando no período de parição, pariu. O nível de progesterona cai. Só que por estar muito tempo nessa supressão no hipotálamo ali, o organismo não começa a ciclar naturalmente. Então esse período de anestro ele vai ser normal, até o organismo ter uma nova reserva de LH, vai ter um estímulo para dar o start ali na cascata hormonal. Então isso tem uma fase que é normal. Outro probleminha também é que a nossa vaca pariu não significa que uma semana depois ela já está apta para uma nova gestação. Ela precisa do período de involução uterina, ela vai passar por essa fase. Isso aí não tem como a gente impedir, né? Isso vai acontecer. A involução uterina ela vai acontecer. E aí o que acontece? Você
tendo a sua vaca nesse período de involução uterina, a gente tem que respeitar, não tem como. Provavelmente ele fica por volta aí de 30 dias, tá? Não vai passar muito disso. Tá travando, galerinha? Vamos devagarzinho. Qualquer coisa a gente para e vai lá pro Instagram, não tem problema, se tiver travando aqui no YouTube. Vocês mandam aí no chat aí. Vamos devagarzinho. Senão a gente muda pra lá, sem crise. Às vezes acontece mesmo. No YouTube não tá funcionando. Aqui também. Não, então vamos fazer o seguinte. Vou mandar no chat aqui, ó. Vocês vão votar. Vamos pro Instagram. Aí vocês me falam. Se vocês toparem, a gente vai pra lá e fica por lá mesmo. Hoje o YouTube tá me sacaneando. Faz parte, meu povo, faz parte, é assim mesmo. A gente tá na casa dos outros, né? Casa dos outros é assim. Ó, travando desde o início, só tá rolando do Insta. Não, beleza, então vamos fazer o seguinte. Boa noite, meu povo. Então bora lá. Então, ó, vamos fechar aqui. Vou mandar aqui no chat pra vocês. Vou fechar aqui no YouTube e vamos para o Instagram, beleza? Vou fechar aqui no YouTube e vamos para o Instagram. Fechou. Galerinha, bora pra lá então. Bora lá vem pro Instagram aqui, que aqui no Instagram não vai pifar. Porque aqui a gente tá... Bora pro Instagram, pessoal. Então bora lá. Deixa eu fechar isso daqui, encerrar essa transmissão aqui. Encerra esse aqui. Dispensar isso daqui. Só um pouquinho, meu povo, que nós já estamos chegando aqui. O YouTube tá travando, é isso mesmo. Vamos ficar aqui no coisa, vamos voltar para a tela inteira. Deixa eu só fechar. Pá, encerra aqui. Beleza? Não, peraí. Interromper, tá. Interrompendo. Sim. Fechou, galera. Vamos vir pra cá, vamos pro Instagram, que aqui no Instagram vai dar pra gente prosear. Ó. Deixa eu já até desligar isso aqui. O que acontece, meu povo? Vamos pegar o raciocínio aí que a gente tá. Hoje a gente foi trollado pelo YouTube. Vamos ficar aqui. Escolher outro ativo, parar de compartilhar. Beleza? Voltou? Hoje o YouTube trollou a gente fica aqui. Se ele não quer que a gente vá pra lá, a gente fica aqui, ué. Não tem problema. Meu YouTube Premium me negou. Faz parte, galerinha. É assim mesmo. Não tem problema não. Vamos pra cá que daqui a gente vai proseando. Vocês estão me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Se tá me vendo bem, tá me ouvindo bem, tá valendo. Deixa eu baixar essa luz aqui pra ficar melhor pra vocês. Ó. Vai lá, bora lá, meu povo. O que acontece? Ó, vamos pensar aqui no raciocínio agora um pouquinho. Vou voltar pro raciocínio, pra gente não perder o raciocínio. Nossa, que luz ruim da bexiga. Deixa eu subir ela aqui de novo. Aí, voltou agora sim. Ô, Ana, falar nisso, Ana. É o seguinte, eu tento colocar em dia meus... Agora, ouvindo bem, o Alex tá aí. O Alex também tem que falar com você. Ô, Brissa, opa, olha ali, tá todo mundo, a galera aqui. Ô, Ana, cadê a Ana que já subiu? Ana, você mandou uma pergunta na caixinha lá. Eu tento colocar meus directs em dia, galera, mas eu recebo muitas mensagens. Eu não consigo responder todo mundo nos directs. Sempre que quer mandar, manda, nem que responde 4, 5, 10 caixinhas de pergunta. Manda tu nas caixinhas de pergunta, porque ali eu tô o tempo todo. Beleza? Bora lá, meu povo. Agora aqui nós vamos prosear bem. Agora vamos embora. Ó, galerinha, seguinte. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui ficou bom. Beleza? Ó, o que a gente tava no raciocínio? Das vacas em anestro, tá? Existe, então, vários... Ô, Joab também. O Joab, o Alex, o Rubão e... Não lembro mais quem é a galera aí que eu tenho que falar. Bora lá. Ó, vamos seguir na linha do raciocínio das vacas em anestro, né? O que acontece? Nós temos que respeitar, não tem como, tá? Não tem como a gente mudar esse período de 30 dias. Pelo menos 30 dias de involução uterina. Isso a gente tem que respeitar. 30 dias de involução uterina
É o organismo da fêmea que vai lutar contra isso. É ele que vai ajudar a gente nesse ponto. Tem como a gente melhorar, acelerar essa involução? Tem, tá? Tem. Só que não vai fazer milagre, tá? Tem, mas não vai fazer milagre. Existem outros fatores que a gente pode estar atuando. Então vamos pensar o seguinte. A minha vaca pariu hoje, para ela voltar a dar início à ciclicidade, ela precisa o quê? Ter a pulsatilidade de LH, tá? Tem que pulsar o LH. Se não pulsar o LH, ela não vai conseguir dar o crescimento final do folículo. Então ele vai ter aquele crescimento folicular, vai ter o recrutamento da nova onda, porém ela vai chegar no momento que vai entrar numa atresia. Porque o FSH não ocorre aquela depressão, né? Não ocorre o bloqueio do FSH, porém do LH ocorre. FSH no início do recrutamento, LH no final do desenvolvimento folicular para chegar na ovulação. Se não tem o LH, esse folículo entra em atresia. Então a onda folicular vai acontecer e vai ter atresia, vai acontecer e vai ter atresia. E isso vai se perpetuando. Enquanto não houver uma reserva de LH, não vai ter a ovulação desses folículos. Então não vai chegar no crescimento final, tá? Lembra a presença de bezerro? Exatamente, ó, o marca no mato aqui, ó, os Zeus, também lembra da presença do bezerro. A presença do bezerro também é um dos fatores que pode perpetuar um pouquinho mais esse anestro, galera. Mas onde que eu quero chegar com vocês no raciocínio é o seguinte. Fêmeas em anestro, logo ali no período pós-parto, ela tem uma queda do score de condição corporal, isso é normal. Tem muita gente que fala, vaca tem que parir gorda, né? Vaca de corte tem que parir gorda. Pariu gorda e cai menos o score, ou se cair, ela ainda fica num nível ideal, porque daí volta a ciclar mais rápido. Vaca não pode cair muito o score depois que pariu. Mas e por que isso? Porque a síntese dos hormônios, né? A síntese hormonal de modo geral, ela depende dos níveis de colesterol. Aí que está o pulo do gato. Um grande erro que todo mundo comete na hora de observar que as suas vacas estão em anestro é perceber que esse anestro já está há muito tempo. Você só percebeu depois que chegou o anestro. Você não se preveniu antes. Então, qual é a melhor forma para você tentar uma estratégia para evitar esse anestro mais prolongado? A melhor forma é você ter um bom pré-parto. Quem é aluno do mapa aqui, quem é do nosso time, ó, o Vini, eu acho que é também, o Vini também, a turma que está aí, galera, sabe que lá tem um módulo onde eu passo o calendário da propriedade anual. Nesse calendário, se vocês relembrarem a aula, vão lá e olham. Tem um momento que a gente vai direcionar as vacas para a maternidade. O que é o direcionamento para as vacas na maternidade? Né? Você levar essas vacas que vão parir ali 30 dias antes de parir, por uma condição boa de pastagem, para um local onde vai ser mais fácil de estar visualizando, para um local que se necessário, seja possível tratar esses animais no coxo. Então isso tudo a gente mostra, eu mostro no calendário para vocês, eu já falo 30 dias antes da aparição, porque é um preparo no pré-parto. Você já está preparando essas vacas para que a aparição ocorra mais saudavelmente. Então, melhor condição de pastagem, uma suplementação se for necessário, né? Fornecer um proteinado, um energético, algo que tenha base de energia para aumentar o nível de colesterol e a síntese hormonal voltar. Então, esse é o primeiro passo pensando em prevenir um anestro pós-parto mais prolongado. Ter uma boa estratégia no pré-parto. Isso no corte, isso no leite, tudo isso daí vocês têm que... em todas essas situações vocês têm que ter isso. Principalmente no leite, tá? O pessoal do leite, que se tem alguém que atua no leite aqui, vai saber com maior destreza que vacas bem preparadas no pré-parto, com certeza tem um parto mais saudável, evita muita retenção de placenta. Tem uma série de problemas que evita só por ter um bom pré-parto. Então, não só no leite e nem só no corte. O pré-parto é para todas as fêmeas que vão entrar na aparição, certo? Então, o primeiro passo é fornecer uma boa estratégia de suplementação para promover o balanço energético positivo e elevar os níveis de colesterol, beleza? Então tá.
Léo, eu sei que então a minha vaca vai parir e eu tenho que respeitar os 30 dias de involução uterina, certo? Certo. Isso aí não tem como, a gente vai ter que respeitar. Só que tem como acelerar? Você pode acelerar, porque a involução uterina, ela ocorre até os seus 45 dias, então pode demorar mais, isso pode variar. Quando a gente fala de biologia, tudo pode acontecer, galera. Falando em biologia, tudo pode acontecer. Não é matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Então, dentro da biologia, pode ter vacas que vão ter uma involução uterina mais rápida e pode ter vacas que vão ter uma involução uterina mais demorada. A utilização de prostaglandina é uma das ferramentas. Só que quando você pensa em involução uterina, nesse período de pós-parto de 30 dias, tá? É uma ferramenta que pode ajudar. Só que o que acontece? O grande erro das pessoas em utilizar prostaglandina no pré-parto é utilizar de forma que essa vaca vai, de forma que espera com que essa vaca expresse o cio após a aplicação. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer a expressão de cio após a aplicação da prostaglandina. Porque não tem um corpo lúteo, essa vaca não ovulou, então o ciclo dela não consegue chegar até o final. Então um erro é você pensar em utilizar prostaglandina como um estímulo de retorno ao cio. E não é. A prostaglandina nesse período de 30 dias é com o objetivo de acelerar a involução uterina, tá? Acelerar a involução uterina. Beleza, Léo, então eu posso utilizar uma estratégia para fazer prostaglandina nos primeiros 30 dias? Pode, não tem problema nenhum. Mas põe na sua cabeça que essa prostaglandina não vai fazer a sua vaca ciclar alguns dias depois, como todo mundo espera. Essa prostaglandina só vai vai acelerar essa involução uterina. Beleza? Aí agora que vem o pulo do gato, galera, o X da questão. Como fazer então a minha vaca dar início à ciclicidade? Então, aqui tem um amigo meu que entrou aqui na live, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Aqui, ó, o Juliano. Juliano, da Socil. Um grande parceiro nosso, amigão. E eu quero fazer uma live com você. Se for com você, pode ser com o Jaime também junto, pode ser com quem for, a equipe da Socil aí, que eu gosto demais de vocês. E eu ainda a gente já teve parceria grande aí. Para mostrar pro pessoal como que é uma boa estratégia de pré-parto, tá? Isso já quero marcar aqui, eu tô falando aqui, ó, ao vivo com você, não vai fugir de mim, hein? Você, Jaimão, pode vir todo mundo que a gente tem que marcar para fazer como utilizar uma estratégia de pré-parto para todo mundo. Beleza? Lá, ó, beleza, já topou. E aí vamos seguir aqui. Qual que é o X da questão, então, para fazer a vaca voltar a ciclar? Ciclar, né? Eu quero que minha vaca volte a ciclar, volte a pulsar o LH. Como que a gente aumenta a pulsatilidade de LH? Galera, olha só. Nós fizemos um bom pré-parto, nós levamos as nossas vacas para uma boa condição de pastagem, utilizamos um suplemento ideal, com um nível de energia legal, vou falar aqui pro Juliano, utilizamos um E54, né, Juliano? Pode falar aí. Ou um Texal CQLA, o que você sugere, Juliano? Mas enfim, aí fizemos, né, aceleramos a involução uterina. Quem não conhece esses nomes que eu falei, galera, essa daí é a linha de nutrição da Socil, tá? E aí, ó, volta aqui para mim. Fizemos o processo de aceleração da involução uterina, né? Utilizamos a prostaglandina. Essa prostaglandina vai ajudar nessa involução, só que agora a gente precisa fazer o quê? O desbloqueio do hipotálamo, tá? Algumas fêmeas conseguem fazer o retorno dessa ciclicidade com uma maior destreza, maior facilidade. Porém, tem fêmeas que não vão realizar isso com tanta facilidade, até porque também tem o que o nosso colega falou, que eu esqueci o nome dele aqui, alguma coisa do mato aqui, que é a presença do bezerro. Tá? Olha lá, é isso aí, Juliano. O E54, galera, é um energético de baixo consumo de 1 grama por quilo. Excelente estratégia para a gente fazer um pré-parto na vacada de corte, viu? Para fazer ganhar peso e tudo mais. Mas enfim, outra hora. Na live a gente fala disso, tá, Juliano? Vamos seguir aqui, ó. Nem toda vaca vai conseguir fazer esse retorno da pulsatilidade de LH, tá? Nem toda vaca vai conseguir isso. Então, assim, ó, a presença do bezerro vai atrapalhar. A queda do score vai prejudicar, por quê? Porque
ter uma queda no balanço energético dessa fêmea. Entrou em balanço energético negativo. Se ela entrou em balanço energético negativo, o que diminui? O nível de colesterol. Diminuir o nível de colesterol, a síntese hormonal também vai diminuir. E para que a gente consiga dar um start no hipotálamo, o que a gente fornece para essas fêmeas? É a nossa amiga progesterona. Tá? É a nossa amiga progesterona. E a progesterona pode ser fornecida de modo injetável, pode ser fornecido de modo oral, pode ser fornecida o implante. Então tem várias maneiras, várias fontes para você fornecer a progesterona. Então dessas 3 formas, você precisa permanecer um período X, um período determinado, aí você remove essa progesterona na tentativa de forçar a pulsatilidade, o aumento da pulsatilidade de LH. E aí, tendo essa pulsatilidade de LH, a nossa vaca volta a ciclar. Então, essa é a linha de raciocínio. Ó, fiz o meu pré-parto, né? Utilizei um produto para melhorar o balanço energético, né? Para ter síntese hormonal, para ter um nível de colesterol mais alto. Deixei minhas vacas na maternidade, onde tem uma condição de passagem legal, beleza? Entrei com uma prostaglandina no pós-parto para acelerar essa involução uterina. E aí eu realizei o fornecimento dessa progesterona. Essa progesterona, o protocolo dela varia, tem várias formas, né? A gente pode iniciar o padrão com 24 dias ou pode fazer o D-10, 24 dias antes do protocolo ou 10 dias antes do protocolo. Isso aí fica o critério seu de avaliação. Eu conversei com o pessoal da Orofino, inclusive hoje tinha uma palestra do Zé Nélio, eu não consegui porque eu fiquei atendendo aqui. Aqui em Campo Grande não pude ir. Mas eu conversei com o pessoal da Orofino, eles estão com bastante estudos mostrando a eficiência da indução com o Sincrogest, né, em novilhas no D-10. Eu sou um cara que eu uso mais o protocolo mais longo para a novilha. Por quê? Prefiro deixar ela um período maior para que ela inicie essa ciclicidade de acordo com o seu nível, né, com o seu tempo. Só que eles têm bastante resultados mostrando que essa progesterona no D-10 em novilhas também está tendo um efeito legal, está tendo uma boa atividade ovariana. Mas enfim, qual que é o X da questão da progesterona? Já falei isso em outras lives, já falei isso aqui nas caixinhas de perguntas, já falei isso de várias formas. O que acontece? A progesterona vai agir, pessoal, como se fosse um tampão. Imagina uma pia, você vai lá e coloca um tampão. A progesterona é a mesma coisa. Cai não. Aí, voltou, né? Essa progesterona, ela vai agir como, né? Deixa eu colocar para carregar o celular. Ó, como que vai agir essa progesterona? O que acontece? Ela vai funcionar como se fosse um tampão. Ela vai bloquear novamente o hipotálamo por um período, só que nesse momento, por não ter mais aquele período longo de progesterona, alguma pulsatilidade de LH aconteceu. Só que se você vai lá e coloca um tampão, né, você bloqueou de novo o hipotálamo com essa progesterona, o LH vai se acumulando no organismo, então vai tendo uma reserva de LH. E quando ocorre a queda dessa progesterona, né, de acordo com o período de indução que você utilizou, o organismo entende que, opa, não tem mais progesterona, vamos voltar a trabalhar. Aí vai dar o início, o start no hipotálamo, que vai acontecer uma liberação de NRH e LH também vai voltar a pulsar. Então volta a pulsatilidade de LH dessa forma. Então nós fizemos um pré-parto bem feito, fizemos uma estratégia para acelerar a involução uterina e aí agora nós demos um start no hipotálamo. Como? Eu fiz um bloqueio, utilizei como se fosse um tampão. Assim que essa progesterona caiu, ou eu retirei o implante, ou eu parei de fornecer no coxo, eu tiro esse tampão e aí sim o LH volta a pulsar. Então essa seria assim vamos dizer assim, a linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Como você vai fazer o pré-parto, como você vai utilizar essa prostaglandina, qual a estratégia que você vai utilizar, qual forma de progesterona você vai utilizar, aí cabe você avaliar de acordo com a situação, a realidade e tudo mais, né? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui para cima. A Nilson, aqui que ele perguntou assim, ó. Estou entrando com energético no pré-parto. Com 30 dias, pré-parto deve ser, tá? Ou seja, pera aí que eu não entendi. É que saiu um errinho ali
com 30 dias pré-parto, ou seja, 10, no D-10 entra com a progesterona injetável, isso, vaca... Príncipe... Eu não entendi muito bem a pergunta, mas peraí, ó. Ele entrou, ele já está fornecendo energético no pré-parto. Com 30 dias, tá? Com 30 dias pré-parto. Ó, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Anisson. O que acontece? Quando você vai fornecer a progesterona, galera, é o seguinte. Geralmente o que a minha conduta, né? Eu faço assim, 30 dias pós-parto, 30 dias pós-parto, eu acho que pode ser 30 dias pós-parto, tem que ser o porá, né? Com 30 dias pós-parto, ou seja, no D-10, não necessariamente essa vaca vai dar o início ali com o D-10. Depende do tipo de categoria que você vai trabalhar. Com 30 dias pós-parto, você faz o fornecimento da progesterona, né? A primeira dose ali, ou coloca o implante, ou o que você queira utilizar. Com 10 dias, 10, 12 dias, é o período que vai permanecer com a progesterona. Ou seja, você já ficou 40 ou 42 dias, ou depende do início que você deixou, o tempo que você deixou essa progesterona. Alguns casos, eu opto por fazer o D-24 para dar um tempo maior. Com isso, vai dar 54 dias, tá, de período pós-parto. 54 dias de período pós-parto. Vai acontecer uma involução uterina mais eficiente e vai ter um retorno à ciclicidade melhor. Por que eu faço isso? Porque você deixando 54 dias, né, diferente do que você deixar 42 dias, 45 dias. Quando você já começa a realizar o seu protocolo com 45, 42 dias nesse período, provavelmente você vai ter uma taxa de serviço maior nesse início. Então, se você deixa um tempinho a mais, talvez essa taxa de serviço não seja tão grande assim, tá? Mas isso cabe você avaliar a sua realidade. Se você já faz isso, mantém fazendo isso. Mas pelo que eu entendi é o seguinte, você já está fornecendo um energético pré-parto, 30 dias pós-parto, ou seja, esse 30 dias pós-parto equivale, pelo que o Anilson falou aqui, com o seu D-10, 10 dias depois ele inicia o protocolo hormonal. Equivale mais ou menos aí 40 dias, tá? Eu opto, em alguns casos, por deixar esses um pouquinho a mais, seria 24 dias, só para evitar uma taxa de serviço maior, porque se você pega muito no início, suas vacas não vão... por mais que ela cicla, ela não vai estar preparada ali para receber essa concepção. Então, talvez a sua taxa de prenhez não seja tão alta, e aí você vai ter que refazer o serviço novamente depois, entendeu? Por esse motivo. Mas não é errado, tá? Dependendo do caso, mete ficha com 45 dias mesmo, que seria o D-10, né? 30 dias seria o D-10. Em alguns casos de score de condição corporal, primíparas, vacada magra, vacada velha, assim, eu opto por deixar um pouquinho mais para que eu tenha uma involução mais eficiente e um retorno à ciclicidade melhor. Se eu tenho um retorno à ciclicidade melhor, aí a minha taxa de serviço lá na frente diminui, entendeu? Por esse motivo. Mas é isso aí, tá, Anisson? Principalmente em primíparas. É isso aí, meu amigo. Eu nem vi isso que você tinha comentado aqui embaixo, mas é isso aí. Tá, deixa eu ver se tem pergunta. Eu fiquei segurando. Aqui, o Julião até perguntou assim. Comecei um estágio hoje em uma casa agropecuária. Beleza, show de bola, Julião. E lá eles disseram que um cliente comprou estrogin, tá? Para a vaca sair do cio. Ela saía, mas não emprenhava. O que acha disso? Na verdade, ô Julião, o que acontece? O estrogin ele é um benzoato de estradiol. Benzoato de estradiol, ele vai ter uma eficiência legal se tiver um folículo dominante ali, presente, né? Um folículo de tamanho satisfatório. Então, ou seja, na verdade, ele utilizou o estrogin como forma de indução de ovulação, para expressar o cio. Só que se ele não realizar a inseminação no momento certo, essa vaca não vai valer de nada essa aplicação de estrogin. Então, talvez, se ele utilizasse um bastão marcador, talvez ele teria uma eficiência maior na sua inseminação, no que for que ele esteja utilizando, entendeu? Talvez seria uma forma de mudar essa estratégia. Pode até utilizar, só que tem que ter um folículo de tamanho satisfatório presente, tá?
E utiliza um bastão marcador para você ver qual foi o momento da expressão de cio e tudo mais. Porque daí, pelo menos, nesse ponto, ele faz a inseminação no momento certo, tá? Opa, olha o pessoal aqui. Tá. Deixa eu ver aqui quem mais. É isso aí, beleza? Olha só, na verdade, no carimbo vai ter vaca com 30 dias e vaca de parida, né? E vacas com 60 dias. Não, beleza, vai estar mais ou menos na média. Não tem problema, é essa linha de raciocínio, tá? Se você tem vaca muito recém-parida, é melhor você deixar um pouquinho mais tempo. Assim, deixa ela lá na frente embalar que vai ser melhor. Uma vaca após uma indução de lactação, após término da indução, quando já pode iniciar o protocolo com D-10? O Leandrão, após terminar a indução. Cara, a indução de lactação em si, eu fiz muito pouco. Tá? Já passei bastante protocolo disso daí, mas não é uma área que eu atuo muito. Pensando de uma forma assim fisiológica, a partir do momento que você já entra com a utilização do BST, a última dose, né? Você já não tem o porquê não fazer o protocolo. Então eu não vejo o porquê não fazer, esperar mais tempo para dar início a um protocolo. É claro que se você deixar um tempinho a mais até firmar mesmo essa indução de lactação, para ela começar mesmo a ter a sua produção de leite, talvez seja melhor. Espera pelo menos a segunda dose de BST, então, pelo menos 15 dias, ou mais 15 dias você vai esperar pela terceira dose. Então, fica assim, a experiência na vivência nessa questão, eu não vou saber te falar por isso. Porque eu já fiz a protocolos de indução, mas muito pouco. Deixa eu ver aqui mais aqui que mandaram. Aí, fechou. Mas, galera, não tem erro. Se você faz uma estratégia de suplementação no pré-parto, ajuda numa estratégia na involução uterina e utiliza essa progesterona para dar um start no hipotálamo, esse período de anestro ele vai ser mais curto, né? Se esse período de anestro durar 60 dias, até 70 dias é a média. Então, na verdade, a média está hoje de 45 a 75 dias. 60 dias não é ruim. O que é ruim é você ter 120 dias de período de anestro, né? 180 dias, como já me relataram. Quantas pessoas já me relataram aqui que tem 180 dias de anestro? Isso aí não é legal, entendeu? Isso sim é prejuízo, porque daí é um prejuízo que a pessoa não vê. Às vezes ele vai falar assim, todo ano a minha vaca pare. Mas ela pariu esse ano em janeiro, no ano que vem ela vai parir em julho, no outro ano em dezembro e assim vai. Então, quer dizer, ele não está com esse intervalo de 12 meses, 14 meses que todo mundo deseja, né? Fazendo a indução de lactação na média de 30 dias após o único do protocolo... Opa, peraí, subiu a pergunta aqui. Fazendo a indução, Anilson, é Anilson que fala esse nome? Eu acredito que sim. Fazendo a indução de lactação na média com 30 dias após o único do protocolo, inicia a lactação, a taxa de cio é muito maior. Então, 30 dias após a última dose, pelo que eu entendi é isso, né, Anilson? 30 dias após a última dose, vai ser melhor. Então, aqui você já está falando, o Leandrão, com uma pessoa que deve ter experiência nesse quesito. Utilizar 30 dias, iniciar 30 dias, vai ter uma taxa de cio maior, a taxa de ciclicidade maior. Então, já fica a resposta aí. E o Hélio perguntou assim, a indução em novilha, creio que no D-10 seja mais interessante. Impede que ela dê em cio antes do protocolo novilha, senão mais sensível para progesterona. Não, o que acontece? O Hélio mandou aqui o seguinte. Helião, igual eu estava falando para vocês, eu conversei bastante, não conversei muito, mas o pessoal da Orfino vai até me passar uns estudos. Era para ter ido hoje na palestra do Zé Nélio, mas cara, eu tava corrido pra caramba aqui atendendo. Fiz de tudo para ir, mas não consegui. Mas enfim, o que acontece? Eu sempre opto por utilizar o D-24 em novilhas, porque eu prefiro que forme esse corpo lúteo lá na frente para que eu elimine ele no D0, tá? Isso é uma preferência minha, porque se uma novilha chega a dar o ciclo completo, a chance dela se tornar cíclica depois, né, é muito maior. Se você faz D-10, talvez o estímulo não seja tão satisfatório. É só nesse sentido. Só que eles estão com um monte de trabalho mostrando que o D-10 está tendo uma atividade ovariana bem satisfatória. Então, assim, cada profissional vai ter uma conduta. Cadê? É o Hélio, né? Aqui, o Helião, é o seguinte, no D-10 seria melhor porque é mais curto, né? A gente não tem que ficar esperando muito tempo. Mas
Eu sempre utilizei nessa maneira pensando em formar o corpo lúteo mesmo. Porque daí lá na frente eu promovo a lise desse corpo lúteo e aí sim eu vou diminuir essa progesterona, tá? Mas essa linha de raciocínio sua não é errada, não significa que você está errado, não. Pelo contrário, você está certo. Porque daí você não deixa essa fêmea chegar no ciclo final. Só que eu prefiro que essa fêmea dê o tombo no ciclo dela, que ela complete esse ciclo, para que daí sim lá na frente eu tenha certeza de que ela ciclou, entendeu? Mas é uma conduta de cada profissional. Isso aí não é o certo, tá? Não é o meu jeito que é o certo, não. É o jeito que cada um segue a sua estratégia, entendeu? Léo, algum problema no D0? Léo, algum problema no dia do D0 ter algumas novilhas ou vacas no cio? Não. Não tem problema nenhum. Até porque quando você utilizar o implante e o benzoato de estradiol, você vai bloquear tudo que está acontecendo com a fêmea, né? Então, a progesterona do implante vai bloquear a pulsatilidade LH, vai promover a atresia dos folículos maiores. E o benzoato, na presença da progesterona, bloqueia a pulsatilidade de FSH, que impede o recrutamento da nova onda. Então, ele vai acontecer a hora que o benzoato diminuir o nível, tá? Então, ele vai promover a atresia dos folículos menores, tá? E aí... nossa, quanto eu falei, né? E aí, a hora que elimina o benzoato, a hora que o organismo metaboliza esse benzoato, o recrutamento da nova onda acontece. E aí sim. E assim, ó, pessoal, sem brincadeira nenhuma, mais eficiente do que implante benzoato, eu acho que não tem para dar a sincronização da onda folicular. Utilização do GNRH é bom, beleza, já é muito mais antigo, mas essa sincronização hoje não tem mais nada eficiente do que o implante e o benzoato. Até na live passada eu até falei, né? Se um dia o benzoato for proibido, a gente tem que mudar muita coisa. Mas é se um dia isso acontecer, né? O Luanzão mandou assim, ó, boa noite, doutor. Qual a melhor ressincronização de D0 e inseminado no D10? Ou inseminado no D12 para aproveitar a ovulação mais tardia? Deixa eu só entender o sentido da sua pergunta, porque você falou ressincronização. Pera aí. Boa noite. Qual o melhor ressincronização de D0, tá? E inseminado de D10 ou inseminado de D12, para aproveitar a ovulação mais tardia. Luanzão, seguinte, ressincronização, a gente vai se referir a isso pós um protocolo de ATF, pós feita uma inseminação. Então nós temos 3 maneiras aí, ó. A gente pode fazer a super precoce, a precoce e a tradicional. Super precoce com 14 dias pós-inseminação, precoce de 22 a 23 dias pós a inseminação e a tradicional 30 dias depois da inseminação. O que você tem que parar para pensar é o seguinte, esse D0 da ressincronização, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quanto antes a gente dá início nessa ressincronização, tipo ali no D14, né? Ou no D14 não, perdão, 14 dias após essa inseminação, que seria a ressincronização super precoce, algumas vacas são sensíveis à aplicação do benzoato de estradiol. Por quê? O benzoato de estradiol vai expressar os receptores de ocitocina e isso pode aumentar a indução de liberação de prostaglandina, lisar o corpo lúteo. Tá? Então isso pode acontecer, então a gente tem que se precaver nesse ponto. Por exemplo, na precoce, que seria de 22, vamos falar 23 dias, uma data padrão, 23 dias após a inseminação. Tem-se o risco de acontecer uma indução de luteólise? Pode, mas a chance é bem menor. Em novilhas, para evitar que aumente essa chance de produzir a indução de luteólise com o benzoato, a gente reduz a dose do benzoato. Né? Então eu vou reduzir essa dose do benzoato nesse sentido. Mas não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Já está mais do que comprovado que você pode fazer a ressincronização normal. Tá? Em novilhas que a gente faz a redução. Mas utilizando padrão implante benzoato no D0, não tem problema nenhum. Só em novilhas que você reduz essa dose. Para melhorar essa eficiência no recrutamento, tem muita gente que reduz a dose do benzoato e aplica o GNRH no D0 da ressincronização. E quanto essa questão de inseminação no D12 para pegar uma ovulação mais tardia, Leonardo, eu opto pela utilização do bastão marcador. Então eu não gosto desse negócio de ovulação tardia.
Se eu tenho uma vaca que eu estou inseminando no D10 e ela tem uma baixa expressão de cio, eu prefiro utilizar o GNRH insemino naquele momento do que esperar essa ovulação mais tardia, tá? Mas isso é eu, tá? Não é, também não estou falando para vocês que é o certo, não. Que é o mais certo, né? Cada um segue um jeito. A Nilson, de novo aqui. Esse Nilson está participando, meu amigo. A gente quase não proseia, mas tô gostando de você, cara. Em novilhas precoces, feita pré-indução, com 60 dias pós-parto. Tá, mas ela é precoce ou ela... Eu não entendi. Pera aí, novilhas precoce e feito pré-indução. Tá, se ela é precoce é porque ela é uma nulípara. Com 60 dias... Ah, perdão, pós-indução. Eu li... Eu que tô ficando doido, tá, Nilson? 60 dias pós-indução. São os melhores resultados que estou tendo. Saindo da taxa de 40% de prenhez, cheguei a 71% de prenhez. Cara, show de bola mesmo. Ó, o que acontece? Vamos discutir esse seu caso aí. O que eu também preconizo essa questão de deixar um pouquinho mais, tá? Quando você dá vamos dizer assim, quando essa novilha dá o tombo no ciclo dela, ela se torna uma fêmea cíclica mais eficiente, né? Não significa também que, utilizando a indução de ciclicidade, você induziu a ciclicidade, ela ovulou, mas não significa que ela será já uma fêmea cíclica, né? Talvez você forçou, manipulou o ciclo dela, ela chegou até o crescimento final do folículo, ovulou, mas não necessariamente ela irá se tornar uma fêmea cíclica pós essa indução. Só que como você já deu esse estímulo e deixou esse um tempinho a mais, a sua fêmea, com certeza, ela, por mais que, vamos supor assim, naquele momento, ela não se tornou uma fêmea cíclica da indução, né? Você conseguiu dar o tombo no ciclo, mas naquele momento, no segundo ciclo, ela não se tornou. Só que você já deu o estímulo. Então, por isso que eu também opto por deixar um tempinho a mais, que eu faço o meu D-24, para que eu consiga gerar o ciclo final, né? Então, aqui, ó, a minha linha de raciocínio é o que você está utilizando e você já mostrou que saiu de 40% para 71%. Um dos motivos pelo qual eu prefiro realizar a indução mais longa é isso, é fazer com que essas fêmeas se tornem cíclicas eficientemente. E a gente sabe que fêmeas cíclicas tendem a apresentar melhores resultados, né? Então isso é mais do que comprovado aí, ó. Na live, um colega já comprovando o efeito dela. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para cima. Então é esse motivo que eu gosto de seguir essa mesma linha de raciocínio sua, Nilson. Eu prefiro optar por uma indução um pouquinho mais longa em novilhas, principalmente precoces, principalmente novilhas que às vezes vão entrar nos seus 14 meses. E às vezes ela tem peso e idade, mas não necessariamente ela já é uma fêmea apta para participar de um protocolo. Então nesse caso, às vezes a genética dela não é tão preparada para isso, para uma precocidade sexual. Então eu opto por deixar 2 meses a mais, ela vai entrar com seus 16 meses, né? Ou tem gente que deixa até para os seus 20 meses, enfim, cada um vai utilizar a estratégia de acordo com que seja mais viável para a propriedade. Novilha, indução com 24 dias e vaca com 10 dias já resolve, correto? Fazenda Sangradouro, é exatamente isso aí, o padrão, tá? Fala seu nome aí pra gente. O padrão é esse, é fazer novilhas 24 dias e vacas de modo geral, primíparas, vacas com score de condição corporal baixo, fazer D-10. Então é essa linha de raciocínio. Dentro disso você pode ser flexível? Claro que pode. A gente não pode trabalhar engessado, tá? Não é engessado que a gente trabalha, não. A gente tem que trabalhar com uma certa flexibilidade. Às vezes por questão de agenda, às vezes você não vai conseguir dar início 24 dias após a sua indução. Você vai ter que dar início 30 dias. Então não é uma coisa engessada. Mas fala seu nome aí pra gente. O Leandrão perguntou assim, Léo, a JA indica a aplicação de catofós no dia da inseminação. Você acha melhor usar no dia da IA ou no D0? Leandrão, o que acontece? O catofós, ele é butofosfano mais vitamina B12. Então, ele ajuda muito no metabolismo dessa fêmea. Porém, se eles estão indicando, é porque eles devem ter estudos comprovando a eficiência disso. Eu, Leonardo, opto por não utilizar nada no dia da inseminação. No D0, eu sou a favor de utilizar tudo que você quiser. Mas no dia da inseminação, eu não faço. Eu prefiro não fazer nada, tá? Darlon, opa Darlon, valeu meu jovem.
Então, assim, no dia da inseminação, galera, pode ser qualquer coisa. JA, kit adaptador que eu sou fanzaço, fosfosal, Roboforte, não sei, Olivite, tem inúmeras coisas que a gente pode utilizar aí, mas no dia da inseminação, eu, Leonardo, opto por não utilizar. No D0, faz tudo que você quiser. Tudo que você quiser, não tem problema, tá? Caramba, minha boca secou. Deixa eu ver aqui, ó. Mas se eles estão falando isso daí, Leandrão, é porque eles devem ter estudo, tá? O laboratório, eles não vão espalhar muitas coisas, as coisas sem um fundamento, né? Eles vão se embasar em cima disso. Cadê aqui? O Darlon, sou inclusive aluno do mapa. Ô, Darlon, você é o... Pô, cara, eu esqueci seu sobrenome. É porque a gente pega por fazenda sangradora, aí a gente não vê, cara. Sou inclusive aluno do mapa. A correria está tanta que ainda não vi todas as aulas. Vai lá e assiste, cara. Por isso ainda tem algumas dúvidas. Faz parte, meu povo. Por isso que eu falo pra vocês, o mapa, nesse ponto, ele ajuda porque assim, ó, você pode assistir depois no seu tempo, quantas vezes você quiser, infinitas vezes aí, nesse período de 12 meses. Você pode lá rever, tirar quantas vezes você quiser suas dúvidas, não tem problema nenhum. Vai com o tempo lá e depois você assiste. E aí, qualquer dúvida também, você tá lá na comunidade global, você pode mandar suas dúvidas, viu? Cadê? Ó, o Miranda Varley mandou assim, ó. Leandro, as vacas primeiro são as mais tardias. As vacas primeiras são as mais tardias para o cio. Eu não entendi sua pergunta, Miranda. Fala aí de novo pra gente. As vacas... será que é primíparas? As vacas primíparas são mais tardias para dar cio? Eu acho que essa é a pergunta. Não é que elas são mais tardias, né? O que acontece? As primíparas, pessoal, diferente do que todo mundo imagina, todo mundo pensa que a novilha é a mais difícil de emprenhar, tá? A novilha vai ser o desafio da propriedade. Mas não é. Tá? Uma nulípara, ela é mais fácil do que uma primípara. O desafio da nulípara é só fazer ela ter a maturidade sexual. Só que a primípara, deve ser primípara, é isso mesmo. A primípara, o desafio dela dentro, é isso aí. A primípara, Miranda, já vamos responder aqui sua pergunta. A primípara, diferente das outras categorias, ela tem o seguinte problema. Ela tem que amamentar, ela tem que se desenvolver e ela tem que voltar a ciclar para reconceber. Então, o desafio dela é maior nesse sentido. A primípara, se você tiver uma estratégia para que no pré-parto você forneça uma boa estratégia nutricional, para que você não deixe de fazer essa fêmea crescer, que ela continue crescendo, e de que você dê um estímulo para ela voltar a ciclar, você diminui essa chance de ter um anestro mais prolongado com ela. Mas as primíparas sempre vai ser o maior desafio na reprodução de uma propriedade. A primípara, ela está crescendo, ela tem que voltar a ganhar seu score de condição corporal, tem que voltar ao normal, para daí sim voltar a reconceber. E ela está amamentando, então o desafio é maior por esse sentido. Tá? Se você consegue amenizar todas essas três questões, esse retorno à ciclicidade é mais fácil, ele retorna com uma maior facilidade, tá? Então, ó, o que você tem que focar nela? Ela vai estar amamentando, ou seja, ela tem um metabolismo mais elevado, ela vai perder mais score, você fornece uma estratégia nutricional, um suplemento para promover um balanço energético positivo, tá? Fornecer um balanço energético positivo, você forneceu um nível de colesterol. Deu colesterol, a síntese hormonal volta. Amamentando, não tem o que fazer, ela vai amamentar. Você pode fazer, talvez, uma mamada controlada? Pode, mas em primíparas eu prefiro não fazer, tá? E a utilização de uma estratégia para dar o start à ciclicidade seria com a progesterona. Então, primíparas, a gente direciona muito o D-10, tá? Se você quiser fazer D-24, beleza, pode fazer. De acordo com a sua estratégia da propriedade, você pode fazer. Só que, de modo geral, D-10 já é o suficiente, tá? Não precisa mais do que isso. Mas o segredo das primíparas, né, é não deixar o score de condição corporal cair. Porque ela cresce, ela amamenta e ela precisa reconceber. Se você mantém, ou você faz ganho
de energia, ganho de peso, a sua chance de ter uma fêmea em anestro prolongado é muito menor. Feito, galerinha? Hoje o YouTube trollou a gente, mas ficamos por aqui mesmo, tá bom. Já tá valendo. Britão entrou, Marcelão. É isso aí, meu povo. Falei que minha boca até secou. Se não tem mais perguntas, a gente encerra por aqui, hein? Tá. E ó, pra quem tá perguntando direto aí, eu já tô vendo com a equipe, nós já estamos organizando, e em breve aí vai ter nova turma do mapa, tá? Mas estamos finalizando alguns detalhes ainda, então fica ligado com a gente aí, continua nas caixinhas de perguntas que a gente vai ter uma turma aí muito em breve. Outra questão, direct, galera, Cara, eu tento colocar em dia, eu não vou falar pra vocês que eu não olho, eu olho, mas eu recebo muito, eu não dou conta. Até porque, ó, até o Ricardão mandou, o Ricardão também é um parceirão nosso, tá aqui com a gente direto, né? Ó, estão com vaca muito gorda, o que fazer pra induzir? Ricardão, vaca gorda, você tem que reduzir a boia dela, né? Vaca gorda, você tem que focar no D0, foca no D0, tá? GNRH no D0 aí vai te ajudar se você fizer uma progesterona injetável também. Mas foca no D0, para você fazer um D0 eficiente. O segredo da vaca gorda é fazer um D0 com eficiente. Então é o seguinte, mandou direct para mim, às vezes eu demoro para responder, galera. Às vezes eu não consigo também, às vezes passa batido. Então não fica chateado comigo não. Quem manda direct para mim, opta por mandar nas caixinhas de perguntas. Porque caixinha de pergunta eu tô olhando direto toda hora, eu tô abrindo caixinha de pergunta todo santo dia para vocês aqui mandar. Enquanto às vezes eu tô atendendo, eu termino de atender. Hoje de manhã mesmo, tive uma reunião com um laboratório muito legal, umas novidades que está tendo aí para o mercado. Se Deus quiser, vai ajudar muito a gente aí que atua na reprodução bovina, mas enfim, isso é para uma conversa futura. Então, às vezes assim, eu terminei a reunião, fui lá nas caixinhas de perguntas, fui ver o que estava acontecendo, aí eu já fui respondendo e fui tirando dúvida, porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outro colega. Já nos directs, se eu começo a responder a pessoa no direct, eu vou ficar respondendo só aquela pessoa. E aí eu deixo de falar com todo mundo. Então, sem contar que eu recebo muita, cara. Olha, é que meu celular tá gravando aqui, mas eu queria mostrar uma hora o direct pra vocês. Cara, é muita pergunta, não dou conta. Então, às vezes, cada caixinha de pergunta eu recebo um direct. Cada caixinha de pergunta eu recebo um direct. Eu não dou conta de responder todo mundo. Eu tento. Mas não é sempre que eu consigo, tá, galera? Então não fica chateado comigo, não. E é isso aí, meu povo. O YouTube trollou a gente. Hoje valeu. Ficou aqui pelo Instagram mesmo, mas valeu também pra caramba. Que a interação foi boa. Eu queria ter mostrado algumas coisinhas na tela ali, mas não pude. Tá bom. Isso aí faz parte. Segunda que vem a gente tá aí com uma live nova. Se vocês quiserem, pode mandar sugestão, que a gente sempre tá estudando aí o que daria para fazer e tudo mais, e assunto, e eu trago para vocês. Não tem crise não, tá? Qual o melhor protocolo? Quantos manejo em vacas leiteiras? Baixa e média produção. Rúbia Neves. Na verdade, Rúbia, é o seguinte. É uma coisa que eu sempre falo lá no mapa, né? Galera, não existe o protocolo perfeito para você utilizar em todas... um protocolo melhor. Qual é o melhor? Não existe, na verdade. O que você precisa entender é a linguagem que essa fêmea vai te passar, né? Como que ela... Inclusive é o post de hoje, tá? Essas 5 dicas que eu coloquei no post de hoje é uma coisa que vocês têm que pensar, começar a se perguntar. Como que essa fêmea está, né? Ela vai ter corpo lúteo, ela está em anestro, ela tem um folículo. Eu vou utilizar uma estratégia para formar um corpo lúteo durante o meu período de protocolo? Então essas questões que você tem que observar para daí você optar por um protocolo de 4 ou 3 manejos. 3 manejos mais longo, 3 manejos mais curto, 2 doses de prostaglandina, 1 dose. Então são essas coisas. De modo geral, eu vou falar para você assim, vaca de leite você pode usar 4 manejos. Eu não vou estar respondendo com riqueza de detalhes para vocês. Então, sempre que você puder, interprete a linguagem que essa fêmea vai estar te passando. Ela tem o que no D0? Um corpo lúteo, um folículo, qual que é o estado de ciclicidade que ela está, se ela tem, se ela está em ganho, se ela está perdendo, tudo isso daí você precisa responder, entendeu? Igual eu falei, vou falar 4 manejos para você, qual é a riqueza dessa resposta que eu te dei? Não teve riqueza, então... Por isso que eu nem falo, eu nem indico, porque tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar. Estratégias de incremento que você pode utilizar, enfim, uma série de coisas que a gente pode melhorar o protocolo como um todo, certo?
Galerinha, então, ó, manda nas caixinhas de pergunta, tira dúvida, a gente vai estar lá. Se tiver sugestão de live, manda também, que a gente organiza, coloca na agenda aí e o bicho pega, beleza? Otimizar o tem um lote no vira para vaca parida, posso fazer D-24 em ambos os lotes? Pode sim, tá, Gerson? Pode, não tem problema nenhum. Para encaixar a agenda, mete ficha. Meu povo, fui, fiquem com Deus, um abraço e gostei demais da live hoje aqui, beleza? Fui, galerinha!